pessoal! Nossa aula de hoje vai ser sobre ecologia. O tema é cadeia alimentar, matéria e energia no ecossistema. Então, quando eu falo de cadeia alimentar, eu estou falando das relações de alimentação entre organismos de uma comunidade. Nós observamos aí os peixes. Os peixes, eles se alimentam uns dos outros. Então, assim, é uma relação de alimentação desses organismos. Quando eu falo de cadeia alimentar, eu falo também de níveis tróficos. E o que seriam esses níveis tróficos? Os níveis tróficos, eles podem ser divididos em produtores, consumidores e decompositores. Os produtores, eles são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química. Esses organismos são chamados de autótrofos. Ou seja, os produtores, eles são organismos autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. Os produtores, eles podem ser divididos em produtores fotossintetizantes e produtores quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes, eles precisam da energia solar, realizam fotossíntese. E os quimiosintetizantes, eles precisam de energia através de reações de oxidação, ok? Então, quando eu falo de fotossintetizantes, os exemplos que eu vou ter são as algas, as plantas e alguns protozoários. E os quimiosintetizantes são as bactérias. Nós observamos aqui os produtores fotossintetizantes, que, como eu citei, são as plantas. As plantas, elas precisam da luz solar para realizar a fotossíntese. Então, o que a gente vê nessa imagem? O sol fornece a luz solar para a planta, ela realiza a fotossíntese em um processo de absorção de gás carbônico e liberação do gás oxigênio. Quando eu falo de níveis tróficos, eu destaco os produtores, consumidores e decompositores. Aqui nós estamos vendo os consumidores, ok? Então, o que são consumidores? São organismos que não produzem seu alimento. Esses organismos que não produzem seu próprio alimento, eles são chamados de heterótrofos e nutrem-se dos produtores, que pode ser direta ou indiretamente. Em uma cadeia alimentar, nós temos o capim e o boi. O que vai acontecer? O capim é o produtor. O boi será o consumidor primário. O boi, como exemplo, ele é um herbívoro, pode se alimentar de plantas, Já no consumidor secundário, podemos destacar animais carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, que os herbívoros se alimentam dos produtores, Então, vamos observar aqui. Os consumidores secundários são carnívoros que se alimentam de herbívoros. Exemplos que aqui foi colocado: a raposa, o gato, a cobra, o pássaro, a aranha, o sapo e vários outros animais. Em uma cadeia alimentar, certo? Eu vou ter o capim, o boi e a cobra, Vamos lá, capim, boi e cobra. O que vai acontecer? O boi se alimenta do capim e a cobra vai se alimentar do boi, ok? Então, isso é uma cadeia alimentar. É a forma como os organismos se alimentam.
Podemos também, né, em uma cadeia, ter consumidores terciários. Então, que podem ser carnívoros que se alimentam de consumidor secundário. Sempre vai ter essa sequência: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário e por aí vai, até chegar no decompositor, que é quando o consumidor morre e aí vem o decompositor e se alimenta dos restos mortais desse consumidor. Então, aqui são exemplos de consumidores terciários, certo? Em uma cadeia alimentar. Próximo, vamos lá. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, pode ter um consumidor quaternário. Entre eles, pode ter vários, certo? Mas eu citei exemplos aqui: cobra, o leão e a águia. Então, são carnívoros que se alimentam de consumidor terciário. Então, um consumidor quaternário vai se alimentar de um consumidor terciário. Um consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. O consumidor secundário se alimenta do consumidor primário e o consumidor primário se alimenta do produtor. Falamos de produtor, consumidor e agora eu vou destacar para vocês o que são os decompositores. Então, decompositores, como o nome já fala, ele decompõe. Decompõe o quê? Matéria orgânica morta ou inorgânica no processo natural de reciclagem de matéria. Então, na decomposição, o que acontece? Quando os animais morrem, né, os fungos e as bactérias chegam para se alimentar desses animais mortos. Os restos deixados no chão são utilizados também pelos produtores, né? Então, o que acontece? Todo aquele resto de animais mortos é utilizado para os produtores como uma forma de adubo, que serve também para estar enriquecendo aquele solo. Na cadeia alimentar, a gente pode destacar aqui outra coisa também, ó, o nível trófico. O nível trófico é a posição em que aquele organismo se encontra na cadeia. Como eu citei, existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, o nível trófico é o local, é a posição onde o organismo se encontra naquela cadeia. Vamos lá, observa aí a planta. A planta, ela é um produtor. Aí vem o herbívoro, que no caso seria esse coelhinho, iria se alimentar da planta, né? Aí seria o consumidor primário. Aí vem um outro animal, que é um carnívoro, que é o jacaré, nessa cadeia alimentar aí, que é o consumidor secundário. Então, nós temos produtor, que é a planta, consumidor primário, que é o herbívoro, o coelho, consumidor secundário, que é um carnívoro, e aí destaca o jacaré. Então, quando eu falo de nível trófico, é a posição. Então, a planta está em qual posição? Na primeira. Então, ele é o primeiro nível trófico. O coelho está em qual posição? Na segunda. Então, é o segundo nível trófico. O jacaré está em qual posição? Na terceira. Então, é o terceiro nível trófico. Nós observamos nesse gráfico a classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares. Observem que fungos e bactérias serão os decompositores. Aí nós temos o capim, o grilo, o sapo, a cobra e a seriema, certo? O capim, em relação aí, ó, ao grau de consumo, aliás, o capim, ele é o produtor. Depois vem o grilo, ele vai ser o consumidor primário, certo? O sapo, consumidor secundário.
A cobra, consumidor terciário. A seriema, consumidor quaternário, ok? Agora, quando eu falo de nível trófico, o produtor é o primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, quarto nível trófico, consumidor quaternário será o quinto nível trófico. A gente observar aqui agora, certo? Um outro exemplo de cadeia alimentar. Aqui a gente vê o fundo do mar, né? Contendo várias espécies de animais, vários tipos de animais. Então, quando se constrói uma cadeia alimentar, observem que as setas, elas indicam uma sequência, certo? Do alimento. As setas indicam sempre o trajeto do alimento. Vamos lá. A planta no fundo do mar, né? Quem vai se alimentar da planta nessa cadeia alimentar será o caramujo. Quem vai se alimentar do caramujo? Os lambaris. Quem vai se alimentar dos lambaris? Os peixes maiores. Quem vai se alimentar desses peixes maiores nessa cadeia alimentar? São as aves que ficam nas margens do rio. Então, vocês observam que a seta, ela indica o trajetório do alimento, o trajeto do alimento, né? Que o alimento vai para um, depois vai para outro, e o outro se alimenta do outro, até chegar em um consumidor final aí, que foi as aves que está na margem dos rios. Vejamos aqui, ó, várias cadeias alimentar, né, em uma só imagem. Temos os produtores, que são as plantas, temos consumidores primários, secundários e terciários, e temos os fungos. Nessa cadeia, ó, a gente pode estar observando aí. O rato se alimenta da planta, a cobra se alimenta do rato, e vem aqui o consumidor terciário e se alimenta da cobra, né? E quem vai se alimentar desse consumidor terciário? São os fungos. Vamos também visualizar uma outra cadeia aí, ó, nessa imagem, que é o produtor, que é a planta, aí vem o rato, consome a planta, a cobra consome o rato, e aí a cobra morre. E quem vai consumir a cobra? Os decompositores, né? Além disso, tem outra cadeia. Vamos lá. Nós temos outra aí, ó, que ela é bem pequenininha. A planta, e aí o que acontece? A planta morre, aí vem os decompositores, fungos e bactérias, se alimentam da planta, ok? E aí finaliza essa cadeia alimentar. Outra, né? Essa é bem simples, ó. Olha a sequência aí desse gráfico, nessa imagem. Nós temos a cerejeira, que é o produtor, o alimento. Temos o consumidor primário, que aí no caso seria o pardal. O consumidor secundário, que no caso seria a coruja. Essa é bem fácil de você interpretar. Agora vamos ver o que é uma teia alimentar, certo? Teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos. Vamos lá. Nessa teia alimentar, a gente observa o quê? Tem lá as plantas aquáticas, certo? O caramujo vai se alimentar das plantinhas aquáticas, aí vem o peixe que vai se alimentar do caramujo, do mesmo jeito. Aí vem os animais que estão lá pelo solo, né? As aves, e se alimentam dos peixes. Mas também
pode ser o quê? Uma outra forma de você interpretar essa teia. O peixe, ele se alimenta das plantas marinhas, aí vem outro peixe maior e se alimenta desse peixe menor. Então, é uma outra forma de você interpretar essa teia alimentar. Então, o que seria essa teia alimentar? Recapitulando aí, é o conjunto de cadeias alimentares. A gente pode observar nessa imagem várias, cadeias alimentares de que um organismo pode estar se alimentando do outro. Aí vocês me perguntam, professora, se por acaso em um ambiente, desaparecer algum animal desaparece daquele ambiente, entra em extinção, o que pode acontecer? Vamos pensar, se esse animal faltar no ecossistema, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de cobras naquele local. Aumentando a quantidade de cobras, pode acontecer o quê? Então, vai acontecer um desequilíbrio ecológico. A mesma coisa acontece se algum desses outros animais desaparecerem também. Aí vamos ver aqui um outro animal, desaparecendo a cobra, vai acontecer o quê? Uma superpopulação de sapos, E se desaparecer o sapo, vai acontecer o quê? Uma superpopulação de gafanhotos. Acontecendo uma superpopulação de gafanhotos, o que vai acontecer? Eles irão acabar com uma plantação de milho ou de algum outro vegetal naquele ambiente, ok? Então, assim, ocorre quando falta um animal em uma cadeia alimentar, acontece o desequilíbrio e sempre algum ser vai ser prejudicado. Esse outro exemplo, de pirâmide, são exemplos de pirâmides de energia. O que seria isso? Quando eu falo de produtor, ele contém grande quantidade de energia. Produtor recebeu luz solar, realizou fotossíntese, é um vegetal, então ele está cheio de energia. O primeiro consumidor a se alimentar desse produtor, ele vai estar cheio de energia, o consumidor primário. Aí vem o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, que não vai ter a mesma quantidade de energia. A energia vai diminuindo de acordo com os consumidores, ok? Mas quem vai ter a maior quantidade de energia será os primeiros a consumirem os produtores. Observem aqui, essa imagem, ela mostra o fluxo de energia nas cadeias. Então, aí, vocês veem o quê? Os produtores, consumidores primários, secundários e terciários. A maior quantidade de energia, vocês veem que está aí nos produtores. E à medida que um vai se alimentando do outro, essa energia ela vai diminuindo. Então, por isso, nós, seres humanos, precisamos nos alimentar de produtores. Nós também podemos ser consumidores primários em uma cadeia alimentar. Por quê? Nós comemos vegetais, Nós comemos alimentos que contêm grande quantidade de energia. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos. É uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor.
Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Essa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Vamos agora observar essa questão aí, uma questãozinha que sempre cai em vestibulares, certo? Observem aí, ó. O cogumelo shiitake é cultivado em troncos onde suas hifas nutrem-se de moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelo shiitake, está se comportando como? Essa pessoa, ela vai ser produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário ou decompositor, né? Então, vamos montar, né, a sequência do que está acontecendo aqui. Tem esse cogumelo shiitake, ele é cultivado em troncos de árvores, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes na madeira. Então, quem seria o produtor nessa introdução aí dessa questão? Quem seria o produtor? Seria a planta, o tronco da árvore. Então, o que está acontecendo? Essas hifas são estruturas do cogumelo. Então, como ele está fixo na planta, ele está se alimentando do tronco da árvore, né? Das substâncias que contém na árvore. Então, o tronco, a árvore, seria o produtor. O cogumelo, como está se alimentando através das suas hifas da árvore, seria o consumidor primário. Aí vem a pergunta: uma pessoa, ao comer este cogumelo shiitake, está se comportando como? Se o tronco é o produtor, o cogumelo é o consumidor primário, a pessoa se alimenta desse cogumelo, ela vai ser o quê? Consumidor secundário, não é isso? Então, a alternativa correta é a pessoa que se alimenta desse cogumelo, que o cogumelo está se alimentando, né, do tronco da árvore, dos nutrientes que contém no tronco da árvore, seria o que? A pessoa será o consumidor secundário. Nós temos aí o tronco da árvore, que é a árvore, nós temos o cogumelo e temos a pessoa. No caso, a pessoa será o consumidor secundário.